Olá, gente linda que ama o nosso direito civil brasileiro. Eu sou a advogada Soma Pinheiro e hoje nós iremos tratar sobre cláusula penal. Cláusula penal que está prevista no título do inadimplemento das obrigações. Cláusula penal, antes de mais nada, eu quero informar a você que não sabe, não tem nenhuma relação com o nosso direito penal brasileiro. A cláusula penal, hoje nós iremos tratar, ela é exclusivamente prevista pelo nosso Código Civil e ela é da nossa esfera civil. Cláusula penal, então, gente, é a forma prévia de indenização que objetiva o cumprimento da obrigação principal. Os valores da cláusula penal são apurados de forma convencional pelas próprias partes. Cláusula penal é um pacto acessório, trata-se também de pena convencional. É uma medida de ressarcimento para preservar a segurança jurídica e está prevista no artigo 409 do nosso Código Civil. Cláusula penal, gente, não requer em todos os casos que haja previsão de pena pecuniária, ou seja, não há necessidade que ela seja prevista em dinheiro. Ela pode ser uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, ou até mesmo uma obrigação de dar. Então, lembrando aí que não há necessidade que a cláusula penal seja prevista em forma pecuniária. Pecuniária, lembrando a você, dinheiro. E de acordo com o artigo 416 do Código Civil, para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo, basta apenas que haja o descumprimento da obrigação, que haja a demora no cumprimento da obrigação. Não precisa que se comprove o prejuízo, basta então apenas que haja o inadimplemento. E a cláusula penal pode ser fixada na própria avença, que no caso, no momento do contrato, ou em termo aditivo, desde que anterior ao termo fixado para o cumprimento da obrigação. A cláusula penal deve ser fixada antes do termo para cumprimento da obrigação. Ela não pode ser fixada após o descumprimento, porque feriria o artigo 409 do Código Civil, fazendo com que ela perca o seu caráter antecipatório. E uma outra observação é que a cláusula penal não se sujeita a ônus de forma, ainda que o contrato principal reclame determinada solenidade. E nós temos duas modalidades de cláusula penal. Nós temos a cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória. Cláusula penal moratória, gente, objetiva preservar cláusula específica do contrato ou em virtude da mora do devedor. E uma outra observação é que a cláusula penal moratória não substitui a prestação, conforme previsão do artigo 411 do nosso Código Civil Brasileiro. Um exemplo, o devedor se compromete a entregar um celular cor-de-rosa. Se o devedor entregar um celular branco, caberá a aplicação aplicação da cláusula penal moratória, porque a cláusula penal moratória ela tem o condão de fazer valer a cláusula prevista em contrato. E também aplica-se a cláusula penal moratória no caso da demora no cumprimento da obrigação. Então, ela tem aí o condão de assegurar a cláusula prevista em contrato e de ser aplicado em caso da demora. E a cláusula penal pode ser exigida juntamente com uma obrigação inadimplida. Uma vez que a cláusula penal moratória trata-se de uma indenização complementar. A cláusula penal moratória deve ser menor que a cláusula penal compensatória.
E, por sua vez, a cláusula penal compensatória trata-se de uma multa para total inexecução contratual. Indenização, ela trata-se de uma indenização substitutiva, conforme a previsão do nosso artigo 410, que trata-se também de uma alternativa a benefício do credor. Uma outra observação é que, com o inadimplemento ou inexecução absoluta da obrigação, abre-se duas possibilidades ao credor. A primeira delas é perseguir tutela específica, pleiteando o cumprimento da obrigação. Ou ainda, ele pode pleitear a extinção da obrigação, pleiteando a cláusula penal compensatória. Então, ele pode abrir mão, né? Pedir aí a extinção da obrigação e fazer jus à cláusula penal compensatória. E tem uma observação aqui que é muito importante. Olha, nos casos de cláusula penal compensatória, como regra geral, é vedado optar pelas perdas e danos, ainda que a lesão seja maior. Então, se houver uma lesão maior, como regra geral, é proibido pleitear as perdas e danos, porque se a parte optou pela cláusula penal compensatória, essa cláusula penal, ela já faz ali uma substituição da obrigação. Então, se a parte descumprir a obrigação contratual, a parte credora pode valer-se da cláusula penal. Que é o que nós dissemos, ela pode pleitear uma tutela específica pedindo o cumprimento da obrigação, ou ela pode pedir a extinção da obrigação pleiteando a cláusula penal compensatória. E a cláusula penal compensatória é o limite máximo indenizatório, por isso não cabe como regra geral a aplicação da cláusula penal compensatória acumulada com as perdas e danos. Só que, como toda regra tem a sua exceção, em casos excepcionais caberá essa acumulação, desde que previamente ajustado pelas partes, então tem que estar previsto em contrato, e a parte também deve comprovar esse prejuízo, ela deve comprovar que o prejuízo foi maior, tá, pessoal? Então fica aí essa observação. Por quê? Porque se fosse permitido a aplicação sempre dessa exceção, ou seja, sempre acumular a cláusula penal compensatória com as perdas e danos, estaríamos assumindo um risco de aplicação de uma pena duplicada ao devedor e o enriquecimento sem causa do credor. Só que em contrapartida, gente, é possível a aplicação cumulativa das cláusulas penais. Por exemplo, acumular cláusula penal moratória com cláusula penal compensatória. Quando? Um exemplo que eu deixo a vocês é na questão da locação. Quando há a resilição antecipada, antes do término antes da data prevista, né, para o término do contrato. Cabe, então, nesse caso, a cláusula penal compensatória, que pode também ser acumulada com a cláusula penal moratória em casos de atraso no pagamento do aluguel, ou quando o inquilino tem o dever de zelar pela aparência do imóvel, preservar a pintura, e ele acaba descumprindo essas cláusulas. Então, aí a possibilidade dessa acumulação, tá? E já o artigo 413 do Código Civil nos diz que é possível a redução equitativa da cláusula penal pelo juiz, que é uma redução proporcional de acordo com o cumprimento do devedor. Em observância ao princípio da proporcionalidade, é possível que o juiz, então, reduza a cláusula penal conforme o caso concreto. Lembrando que se houver uma cláusula contratual dizendo que não cabe essa redução, essa cláusula é nula. E nós temos aí o limite da cláusula penal, que no caso nos contratos de compra e venda, o máximo que pode ser aplicado é de 10% sobre o débito. No condomínio edilício,
Sobre o débito, aplica-se 2%, conforme o artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, e nos contratos de fornecimento de produtos e serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento do consumidor ao consumidor do valor da prestação inadimplida, que no caso aí seriam 2%. E o nosso vídeo nós encerramos por aqui e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais!